Tudo começou quando a Rússia enviou 20 drones para a Polônia. Parte desses drones foi destruída no local, deixando a Polônia em alerta. A Rússia está levando sua guerra híbrida contra a Europa a outro nível. 2 meses depois, a Rússia foi além das incursões com drones e realizou sabotagem que irritou a Polônia. Chega! A Polônia está pronta para revidar! Polônia envia 10.000 soldados após novo ataque da Rússia. Tensões que já estavam fortes explodiram. Em 19 de novembro, a e outros veículos anunciaram que a Polônia lançou o plano militar Operação Horizonte. O país enviará 10.000 soldados para pontos estratégicos de infraestrutura na Polônia. Esses soldados vão ficar de guarda, vigiando sabotadores e qualquer outra coisa que pareça suspeita. Por quê? Dias antes, uma explosão atingiu um trem polonês e a Rússia é a principal suspeita. Daremos mais detalhes sobre esse suposto ato de sabotagem depois no vídeo. Sobre a Operação Horizonte, o ministro da Defesa da Polônia, Władysław Kosiniak-Kamysz, anunciou o lançamento em coletiva e afirmou que a operação está ligada ao combate à sabotagem de agentes da inteligência russa. Kosiniak-Kamysz afirmou que essa operação não é a única medida da Polônia contra a ameaça russa à sua infraestrutura. É apenas o primeiro passo, e outras medidas, como expulsão de diplomatas russos e expansão de programas de cibersegurança, estão sendo consideradas. O Notas da Polônia fornece mais detalhes, junto com citações diretas do ministro da Defesa polonês. As autoridades polonesas vão incentivar os cidadãos a relatarem incidentes suspeitos, principalmente próximos a infraestruturas importantes. Espera-se que a combinação de forte presença militar e mais vigilância da população seja suficiente para flagrar futuros sabotadores russos antes que causem danos reais. Os atos de sabotagem, como colocação inédita de explosivos para danificar infraestruturas vitais, exigem ação e cooperação mais intensas entre os serviços de segurança. Kosiniak-Kamysz anunciou em voz alta a Operação Horizonte. Na coletiva de imprensa, ele esteve com o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Polonesas, Władysław Kakuwa, que explicou os objetivos da operação. Kakuwa disse que a Polônia garantiria um comando unificado e a cooperação entre vários ramos dos serviços de segurança poloneses para tornar a Operação Horizonte uma realidade. Antes de acrescentar, vamos prevenir sabotagens, limitar a ação de possíveis autores e mobilizar cidadãos, incentivando-os a observar melhor o entorno e relatar situações preocupantes. A Polônia quer que Vladimir Putin preste atenção a tudo isso. Está dizendo ao líder da Rússia que seus sabotadores não vão pegar a Polônia de surpresa novamente. Se conseguirem, terão 10.000 soldados e um público mais atento para vigiá-los durante a fuga. Um aplicativo será lançado na Polônia para facilitar que civis denunciem possíveis sabotagens, apoiando a operação anti-sabotagem do país. Kuwa afirma que o aplicativo está em desenvolvimento e deve ser lançado para testes no fim de novembro ou início de dezembro. Presumivelmente, isso significa que os próprios usuários também poderão testar o aplicativo antes do lançamento previsto da versão finalizada em meados de dezembro. Porém, não há informações sobre as funções do aplicativo. Um serviço de mensagens que permita enviar fotos e vídeos parece ser a opção mais provável para a Polônia. Há uma ressalva em relação à Operação Horizonte. Ela precisa ser aprovada. Kosiniak-Kamysz afirma que terá que solicitar formalmente ao presidente da Polônia, Karol Nawrocki, também comandante-chefe das Forças Armadas, busca autorização para enviar 10.000 soldados. Esse pedido dificilmente causará problemas, já que Kosiniak-Kamysz está confiante e forneceu uma data provisória de 21 de novembro para o início da Operação Horizonte. A operação provavelmente já estará ocorrendo quando você assistir a este vídeo. Se tudo seguir o plano de Kosiniak-Kamysz, Putin já está em alerta. 10.000 soldados poloneses estão prontos para combater qualquer esforço de guerra híbrida que as forças russas tentem dentro da Polônia. Para reforçar uma operação iminente, a Polônia avançou mais um passo para se desvincular da influência russa, com uma medida que tornará ainda mais difícil para Putin conseguir o que quer no país. Em 19 de novembro, o The Guardian informou que o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radzislaw Sikorski, anunciou o fechamento do último consulado russo no país. Consulados são pequenas missões diplomáticas, muitas vezes localizadas na capital de um país.
embora nem sempre, que existem para fornecer serviços de apoio aos cidadãos de uma nação que estão vivendo no país onde o consulado está localizado. Neste caso, o consulado russo, responsável por emitir passaportes e ajudar imigrantes russos em questões administrativas, deixará de existir. A Polônia reforça sua mensagem a Putin ao fechar as fronteiras, buscando barrar sabotadores russos. Isso também tornará mais difícil para os imigrantes russos, tanto os futuros quanto os atuais, viverem na Polônia. Ou seja, não haverá influência russa na Polônia se o país alcançar seu objetivo. Sikorski destacou que o fechamento do último consulado russo, que ficava em Gdansk, não será nossa resposta completa ao que ele classificou como um ato de terrorismo russo. O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, aproveitou a notícia do fechamento para acusar a Polônia de tentar encerrar todas as relações diplomáticas, ignorando o fato de que a própria Rússia é a razão para o encerramento. Peskov afirma que as relações com a Polônia se deterioraram totalmente, e isso reflete essa piora. O desejo das autoridades polonesas de reduzir qualquer possibilidade de relações consulares ou diplomáticas a zero. Alguém pode culpar a Polônia por querer zero relações diplomáticas com a Rússia? Putin segue ordenando guerra híbrida na Polônia. Por que o país optaria pela diplomacia e não por força defensiva? Essa força equivale ao envio de 10.000 soldados para a infraestruturas-chave da Polônia. E o motivo pelo qual isso está acontecendo está relacionado a algo ao qual aludimos anteriormente. A Rússia tentou destruir um trem polonês em um chocante ato de sabotagem, supostamente. Relatos do ataque surgiram em 17 de novembro e a British Broadcasting Corporation, destacou que o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, chamou o ato de sabotagem sem precedentes. Ele afirmou que a Polônia se esforçaria para capturar os sabotadores, independente de seus apoiadores, e que o ataque foi planejado para destruir o trem-alvo. Os sabotadores não conseguiram totalmente seu objetivo, apesar dos danos extensos às linhas de trem e dos atrasos causados. Inicialmente, a Polônia estava cautelosa em culpar a Rússia. O país não queria começar a apontar dedos antes de ter todos os fatos. No entanto, não demorou muito para que um porta-voz do governo polonês, chamado Jacek Dobrzyński, revelasse que a Polônia tem uma boa ideia de quem ordenou o ato de sabotagem. Segundo Jacek Dobrzyński, tudo indica que os serviços especiais russos agiram, pois a Rússia busca abalar profundamente a sociedade polonesa com táticas para incutir medo no público. A Euromaidan Press trouxe mais detalhes do ataque em relatório de 20 de novembro sobre a Operação Horizonte. Confirmou que a explosão dos sabotadores não atingiu nenhum trem, indicando que foi mal cronometrada ou feita apenas para danificar os trilhos e causar descarrilamento. Os danos aos trilhos também afetaram uma linha usada pela Polônia para enviar ajuda à Ucrânia, o que reforça o argumento de que a Rússia estava por trás do ato de sabotagem. O veículo também informa que a mídia polonesa sugeriu que o ataque foi realizado com explosivos que os sabotadores detonaram usando telefones celulares. Com essa possibilidade sendo considerada provável, devido ao fato de as autoridades policiais polonesas terem apreendido cartões SIM após o ataque. Falando sobre as autoridades polonesas, não demorou muito para que identificassem os indivíduos que acreditam serem os responsáveis. Em 18 de novembro, a British Broadcasting Corporation noticiou que Tusk revelou que 2 ucranianos, atuando para a inteligência russa, eram os prováveis sabotadores. Tusk não revelou os nomes dos suspeitos, mas explicou como a Polônia acredita que eles agiram antes da sabotagem. Ambos os ucranianos conseguiram entrar na Polônia via Belarus em algum momento durante o outono, o que significa que provavelmente planejaram a operação por várias semanas, se não meses, antes de executá-la. Os suspeitos atravessaram por Terespol, no sudoeste de Belarus, e retornaram ao país pela mesma rota. Após o ataque, Tusk não deu mais informações em 18 de novembro. O relatório da Euromaidan Press, de 20 de novembro, indica que os 2 sabotadores não agiam sozinhos. Eles podem ter tido 4 cúmplices ucranianos, sob ordens da Rússia, que ficaram na Polônia enquanto os 2 autores fugiam. A publicação não informa o que os cúmplices fizeram, mas é possível que tenham providenciado alojamento e feito reconhecimento para os sabotadores antes do ataque. Como era de se esperar, a Rússia respondeu aos ataques na Polônia de forma típica do regime de Putin. Negação com deboche. Os temas russos na Polônia eram irônicos. Andrei Ordas negou rapidamente o envolvimento de seu país no ataque.
A Rússia normalmente não responde às declarações absurdas das autoridades polonesas, que visam estimular a russofobia e a histeria de guerra na sociedade, disse Ordash após o ataque. Ele então acrescentou: gostaríamos de observar que a Rússia, atualmente, enfrenta tarefas muito mais importantes, incluindo o desenvolvimento de laços com parceiros internacionais que desejam isso, do que realizar ações completamente desnecessárias e hostis contra a Polônia, que há 12 anos vem destruindo sistematicamente e deliberadamente suas relações com nosso país. Surpresa? A Rússia não fez isso, e se algo aconteceu, a culpa é da Polônia. Claro, Peskov também teve que dar sua opinião. Ele canalizou o espírito coletivo do Kremlin, dizendo à mídia estatal russa: teria sido realmente estranho se a Rússia não tivesse sido culpada. Primeiro, a Rússia é acusada de todos os atos de guerra híbrida e direta na Polônia. A russofobia está fora de controle lá. A Polônia não levará a sério essas mensagens zombeteiras. Isso não se trata de russofobia, histeria ou o que os porta-vozes russos dizem. Evidências indicam que a Rússia fez novo ataque híbrido à Polônia. E a Polônia está fazendo tudo ao seu alcance para garantir que um ataque como esse não aconteça novamente. A Operação Horizonte é um importante avanço para proteger a Polônia de ataques futuros. Se os relatos recentes forem verdadeiros, a Polônia também avança para punir os supostos responsáveis pelo ataque ao trem. Após aumentar o alerta para Charlie em parte da rede ferroviária, a Polônia busca extraditar sabotadores que teriam fugido para Belarus. A designação Charlie foi criada para prevenir sabotagens futuras. É o segundo maior nível de ameaça que a Polônia pode usar para indicar a situação. É o terceiro de 4 níveis de ameaça criados sob as leis antiterrorismo da Polônia. Isso significa que órgãos governamentais precisam reforçar o controle da infraestrutura e locais públicos. Por isso, a Operação Horizonte. Com a ameaça consolidada, a Polônia busca levar sabotadores à justiça. Em 20 de novembro, a Reuters informou que a Polônia pediu oficialmente à Bielorrússia a extradição de 2 ucranianos. Agora está acusando-os de realizar o atentado em nome da Rússia. O pedido foi entregue ao encarregado de negócios da Bielorrússia na Polônia e os nomes parciais dos 2 suspeitos divulgados ao público. Seus nomes são Oleksandr K. e Yevgeny Pira. A Polônia está desesperada para capturá-los. Se vai acontecer, é outra história. A Bielorrússia já mostrou disposição em ser refúgio para pessoas que a Polônia deseja acusar de crimes, como o próprio país demonstrou, recebendo o ex-juiz da Polônia Tomasz Schmidt. Procurado na Polônia por espionagem, ele recebeu asilo da Bielorrússia em 2024. Não será surpresa se os 2 suspeitos do atentado ao trem tiverem o mesmo destino, o que pode frustrar a vingança total desejada pela Polônia. Se não houver justiça, a vigilância será reforçada. A Operação Horizonte garantirá isso, assim como os 10.000 soldados enviados para várias regiões da Polônia. A pergunta agora é simples: o que acontece agora? Quando este vídeo foi criado, a Operação Horizonte ainda não tinha sido lançada oficialmente. É improvável que haja obstáculos para o lançamento. Vale lembrar que os 10.000 soldados podem nem ser enviados, mesmo que o pedido da operação seja aceito. A Rússia, pelo menos, não precisa lidar com um acúmulo de forças polonesas nas fronteiras do país, com Belarus e o enclave russo de Kaliningrado. Esse acúmulo já aconteceu em setembro, quando a Polônia enviou 40.000 soldados para essas fronteiras. A Rússia precisa considerar que seu ataque híbrido às ferrovias da Polônia pode ter efeitos inesperados. Putin costuma usar esses ataques para criar divisões internas ou entre países europeus alvo da Rússia. Esse pode ter sido um objetivo do ataque aos trens em novembro. Putin talvez esperasse que políticos poloneses brigassem entre si, facilitando futuros ataques, mas isso não ocorreu. Em vez disso, como relata o Notas da Polônia, o ataque ao sistema ferroviário da Polônia parece ter unido ainda mais o país em sua postura anti-Rússia. O veículo observa que Novrok deve autorizar o início da operação. Horizon está do lado oposto da cerca política polonesa em relação a Kosiniak-Kamysh, mas isso não deveria importar neste caso. Novrok, alinhado à oposição, tem confrontado o governo regularmente, segundo o Notice from Poland. No entanto, os 2 lados geralmente procuram apresentar uma frente unida em questões relacionadas à segurança nacional. Essa frente unida deve ser fortalecida em até 2 dias.
Uma maior unidade parece ter sido criada entre a Polônia e a nação contra a qual Putin está travando guerra, a Ucrânia. Tusk se reuniu com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em 19 de novembro para discutir os atos de sabotagem, que serão uma preocupação especial para Zelensky, devido ao fato de terem sido realizados por cidadãos ucranianos, aparentemente sob influência da Rússia. Não parece ter havido troca de acusações ou apontamento de culpados durante essa reunião, já que os dois líderes preferiram focar no que poderiam fazer para evitar que algo como aquele ataque aconteça novamente. Tusk relatou no X que ele e Zelensky decidiram aprofundar ainda mais a cooperação. Hoje, com Zelensky, acertamos como os serviços especiais e as ferrovias estatais da Polônia e Ucrânia vão cooperar. Tusk declarou na rede social que o objetivo é identificar suspeitos de colaborar com a Rússia e prevenir sabotagens. Zelensky acrescentou que concordou com Tusk em criar um grupo conjunto ucraniano-polonês dedicado a prevenir tais atos de sabotagem. Haverá um novo nível de compartilhamento de inteligência entre Ucrânia e Polônia, algo inédito. Putin não aprovaria isso. Operações russas não deveriam fortalecer a inteligência dos inimigos de Putin. A sabotagem das ferrovias da Polônia foi destaque na reunião de 20 de novembro dos 27 ministros das Relações Exteriores da União Europeia em Bruxelas, mantendo o tema da unidade. A chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas, disse que o ato de sabotagem destaca um risco sem precedentes. Infraestrutura de transporte europeia. Ela afirmou: precisamos proteger nossa infraestrutura crítica com uma resposta firme. Enviar à Rússia uma mensagem de unidade. Esses ataques não ficarão impunes, mas também garantir às sociedades que não há motivo para temor. Talvez a Operação Horizonte seja só o começo das novas ações da Polônia contra a guerra híbrida da Rússia. Pode também ser o ponto de partida para medidas em toda a União Europeia projetadas para fazer a mesma coisa. A Rússia mantém ataques aéreos à Ucrânia sem se preocupar com o impacto na Polônia. No dia 20 de novembro, a Rússia lançou uma horda de drones e mísseis contra a cidade ucraniana de Ternopil, matando pelo menos 26 pessoas e ferindo dezenas de outras, incluindo 15 crianças. Outras 3 crianças, infelizmente, estavam entre os mortos. Essa cidade ucraniana também fica próxima à fronteira com a Polônia. A Polônia acionou caças da OTAN para impedir que drones russos entrassem em seu espaço aéreo. Mesmo sem atacar a Polônia, a Rússia obriga o exército polonês a reagir às suas ações na Ucrânia. A Rússia não vai parar sua campanha de guerra híbrida. A Polônia sabe disso, por isso a Operação Horizonte e outras medidas são necessárias. A Polônia foi colocada em modo de defesa e respondeu com o envio de 10.000 soldados que estão posicionados para garantir que a Rússia não possa atacar novamente. Mas a Polônia não é o único país que Putin mirou recentemente fora da Ucrânia. Na mesma época em que a Polônia enfrentava a sabotagem do trem, um navio espião russo tem passado tempo suspeito em águas britânicas. Navio espião mira na Força Aérea do Reino Unido como nunca antes. Saiba mais no nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no Military Show para mais vídeos sobre os últimos ataques de guerra híbrida da Rússia e as respostas da Europa. E obrigado por assistir.